Fala galera das interwebs, @Valdirzeiro aqui novamente para mais um vídeo do canal do Ido Talks. Esse vídeo aqui eu queria fazer uma pira um pouco diferente, cara. Eu queria analisar todas as principais encarnações do Batman, né? Pra pensar qual é não a melhor, mas a definitiva, quem tá mais certo na hora de representar o Batman, tá ligado? Em outras palavras, quem é o verdadeiro responsável pelo Batman ser o que ele é? Então roda a vinheta aí e vamos debater sobre isso. Action! Camaradas da cultura pop, começou o Indo Talks. Bom, então vamos pensar quem é responsável pelo Batman. O que eu quero dizer com isso? Não quem deu a melhor versão do Batman, assim, mas quem definiu o personagem do jeito que ele é hoje no imaginário popular. E eu queria fazer uma parada meio que puxando o fio, sabe, da meada, assim, pra gente ir investigando. Uma filha do Foucault, ele criou um nome pra esse tipo de investigação filosófica. Apesar de que não sei se isso aqui encaixa como uma investigação filosófica, mas ele tinha o nome de arqueologia do saber. Ou seja, ele ia puxando o fio dos conceitos e ia voltando no tempo e entendendo como as diferentes sociedades interpretavam os diferentes conceitos, né? Manipulavam eles e tal, e transformavam esses conceitos. Claro que isso vale para a filosofia. Eu estava fazendo isso com conceitos filosóficos, como a própria loucura, a homossexualidade, né? O crime. Eu queria emprestar um pouco dessa metodologia, dessa arqueologia do saber do Foucault e tentar trabalhar um pouco nisso na figura do Batman, né? Dentro da cultura pop, esse conceito do Batman, do Homem-Morcego, do Bruce Wayne, dentro da cultura pop, né? Porque, querendo ou não, o Batman é um dos maiores super-heróis de todos os tempos. Ele é um dos maiores personagens dos quadrinhos de todos os tempos. Assim, se você pegar o símbolo do Batman, um morcego preto na elipse amarela, e levar para qualquer lugar do mundo, as pessoas vão reconhecer, sabe? Se as pessoas não vivem numa caverna isolada do mundo, né, em coma por 100 anos, as pessoas vão reconhecer aquele símbolo e vão falar do Batman. Elas podem nunca ter visto um filme do Batman, elas podem nunca ter lido um quadrinho do Batman, mas elas vão identificar aquele símbolo e associá-lo ao Batman. Então, importante entender de onde veio essa construção do Batman no nosso imaginário popular. Porque muito se é debatido, sabe? Ah, o Batman é isso, o Batman é aquilo. O Batman mata, o Batman não mata, o Batman é fascista, o Batman não é fascista. Mas da onde vêm essas construções no imaginário popular? Vamos puxar o fio dessa meada, vamos investigar as várias interpretações do Batman? Vamos falar de todas, obviamente, não ia dar tempo, mas vamos falar das principais. E não tem como não começar falando de Batman sem mencionar a mais recente, né? Enquanto James Gunn não concretiza o seu Brave and Bold, né, o seu Batman aí pro seu DCU, ficamos com a mais recente que é Batman. Excelente filme, caralho, com o Robert Pattinson no papel do Homem-Morcego, dirigido pelo Matt Reeves, da trilogia O Planeta dos Macacos. Enfim, é um puta filme, tem o Nirvana na trilha sonora, Something in the Way, muito top, o Batman emo, né, Sisu tá na moda agora de volta, ser emo, né, o Batman emo, sisudo, um Bruce Wayne que tá esquecendo como é ser Bruce Wayne, não se importa, e é muito louco, porque é o ano 2 do Batman, e essa versão de tipo, porra, o Bruce Wayne é mergulhado na tragédia do passado que afetou ele, e ele se recusa a fazer uma terapia e lidar com os próprios traumas, né, ele prefere se afundar na persona do Batman, e é isso que ele faz nesse filme, ele tá se perdendo. Ele não tá se importando com o Bruce Wayne, não tá se importando com a fortuna, ele se preocupa em ser o Batman. E é muito louco isso, né? Claro, tem outras versões, tem elementos no ar, tem o lado mais detetivesco que o Matt Reeves falou que queria trabalhar com ele. Afinal, um dos traços do Batman é ser o maior detetive da DC Comics. Então, tem esse lado mais detetivesco, mas é uma versão. O Robert Pattinson encarnou o personagem, vive brilhantemente. O Matt Reeves trouxe uma visão nova, diferente, refrescante pro personagem, mas é só uma versão. Tem elementos de várias fases, de várias histórias célebres nos quadrinhos, né? Tem o Longo Dia das Bruxas, alguma coisa que dá pra puxar ali, pincelar. Batman gótico, alguma coisinha que dá pra pincelar ali. Batman 1 também, né? Mas é uma versão. Muita gente vai dizer, é a melhor, é definitiva, pá. É uma versão, se adequa muito bem aos novos tempos, mas aquele finalzinho lá, né, meio pau mole, assim, me deixa com um gostinho agridoce na boca, né, é um pau mole que deixa com um gosto na boca, enfim, bom, é um bom filme, mas aquele final, né, meio, paz, o amor vence todos os medos, tipo, pote, tá ligado? Enfim, é uma versão que traz elementos que Christopher Nolan já tinha feito, e até algumas coisas do Zack Snyder já tinha feito.
Então, vamos voltar um pouco no tempo para entender quais essas fontes que o Matt Reeves bebe. Não tem como não falar da versão imediatamente anterior do Matt Reeves e do Robert Pattinson, e a versão do Zack Snyder e do Ben Affleck, que é um herói mais sisudo, mais parrudo, mais cansado, e que já tá naquela poucas ideia. Se o Batman do Matt Reeves, ele desconstrói essa visão do Zack Snyder, do Batman cansado, e traz um Batman novo, um Batman início de carreira, a versão do Zack Snyder já é muito mais, cansei, tá ligado? Lutei por tanto tempo, Gotham não muda, tem aquela clássica frase, né? Quantas pessoas já ficaram pelo caminho, Alfred? 20 anos em Gotham, Alfred. Sabemos que promessas não valem nada. Quantos homens bons restaram? Quantos continuaram bons? Então não tem, saca? E tenta elevar um pouco do que o Christopher Nolan fez, mas bebe muito, e o Zack Snyder deixou isso muito claro, que bebe muito do que o Frank Miller fez. E pra mim, beleza, é a versão definitiva pra muitas pessoas, mas é um Batman fascista. Vai ter gente que vai chorar, vai radar o cu agora. Não é fascista, não é fascista. É um Batman fascista, cara. É um Batman que já tá poucas ideias, meu irmão. E assim, ele descambou pro lado da brutalidade, pro lado da agressão gratuita, violência, vou matar quem quer que seja. E por que é fascista? Porque dá respostas fáceis e simples para problemas complexos. Não dá pra você resolver o problema da violência urbana com mais violência, meu brother, tá ligado? Tipo, não é a saída. Mas enfim, o Zack Snyder e o Ben Affleck trazem uma repaginada pra versão do Frank Miller. Mas surfam muito na hype do que o Christopher Nolan já tinha feito. E aí, se o Batman do Matt Reeves é a versão definitiva pra muita gente dessa geração, a versão do Christopher Nolan é a versão definitiva pra geração anterior. E aí, o que o Christopher Nolan tenta fazer? Ele tenta trazer um Batman mais realista, maduro e sombrio. E aí que muita gente diz que o Zack Snyder se perdeu na curva, porque tenta fazer um bagulho muito sombrio e adulto, tá ligado? Mas veja, o filme do Christopher Nolan quase não é um filme de super-herói. O Batman dele quase não é um super-herói. Tem elementos dos quadrinhos, tem uma coisa ou outra de alguma história ali dos quadrinhos, mas não é um filme de super-herói. É um filme de ação. Eu já vi algumas entrevistas do Christopher Nolan também, antigas. Ele diz que ele realmente não queria fazer um filme de super-herói, um filme de quadrinho. O Christopher Nolan, então, não tenta fazer um filme de quadrinho. Por quê? Porque ele tenta explicar muito, ele tenta ser muito pé no chão, tenta explicar muito e acaba perdendo um pouco o lado fantástico do Batman. Porque, veja, é um cara vestido de morcego que sai à noite e vai bater em pessoas. E ele tem todo o dinheiro do mundo e ele pode criar qualquer equipamento que ele precisar, tá ligado? Foda-se. O que a história precisar, o Batman pode criar. Tem um lado fantástico que se perde um pouco no Christopher Nolan. Mas veja, é uma ótima interpretação. É uma revitalização da franquia. E foi muito boa. Tanto que trouxe a Batmania de volta. Restaurou a imagem do personagem, assim. Agora, se é uma revitalização, é porque a franquia precisava ser revitalizada. Então significava que a franquia estava afundada. E por que ela estava afundada? Por causa do Joel Schumacher. Na verdade, não por causa do Joel Schumacher. Coitado, que Deus o tenha, né? Na verdade, ele fez o trampo dele. Foi fazer o que o estúdio pediu, o que a Warner queria. E o que a Warner queria era uma desconstrução do que o Batman era na época. E era o Batman do Tim Burton. E além de pegar a vibe mais anos 60, trazer o Batman um pouco mais family friendly, mais pra criançada, mais pra garotada. E aí confundiram ser mais na pegada dos quadrinhos com ser galhofa, com ser caricato. E aí saiu o resultado que saiu. Batman e Robin e Batman Eternamente. Afundou o Batman, se transformando numa galhofa, numa piada. O problema é que, diferente dos anos 60, não era proposital a piada. Não era uma sátira. Um filme que se levava a sério, mas que não consegue trazer elementos que façam o público levar ele a sério. É muito galhofa. É um filme que é galhofa, mas que se leva a sério. É o pior tipo de galhofa que tem, a galhofa que se leva a sério. E por quê? Porque a Warner tinha tido problemas com o Tim Burton nos anos 90. Veja, o que o Tim Burton fez foi dar o tom nos cinemas pro Batman. Adulto, sombrio, maduro, sério, sisudo. E desconstruir essa imagem que vinha dos anos 60, da série do Adam West. Então trouxe um tom mais sombrio. Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. E apesar de que bebeu os quadrinhos, porque
A Gotham do Tim Burton é muito comic book, né? É muito quadrinesca. Mas quadrinesca num clima meio noir, meio terror. Ela não é diferente do Christopher Nolan, que é realista. Aquela cidade parece uma cidade do mundo real, do Christopher Nolan. A Gotham do Christopher Nolan pode ser Nova York, pode ser Chicago, pode ser Boston, pode ser São Paulo. A do Tim Burton não. É fantástico. É cartunesca, mas deu um tom sério pro Batman, diferente do Adam West dos anos 60. E não só elevou o patamar do Batman como produto da cultura pop, como contribuiu também para a criação da maior animação do personagem, que é Batman, a série animada, The Animated Series, que pegou o trabalho do Tim Burton e deu sequência, e esse pai levou ainda, porque para muita gente, a versão definitiva do Batman é o da série animada, é o da Liga da Justiça. Eu sou a vingança, eu sou a força do bem, eu sou o Batman. Então veja, só que essas animações não existiriam se não fosse o Tim Burton. Só que o Tim Burton deu um tom tão sombrio, tão adulto pro personagem, e teve dois efeitos. Um, trouxe a Batmania de volta, algo que só seria recuperado pelo Christopher Nolan, mas ao mesmo tempo trouxe problemas de marketing pra Warner, porque a Warner queria vender o filme do Batman pra criançada. Tanto que uma das tretas é que o McDonald's fez lá um McLanche Feliz com os bonequinhos do filme do Batman, do Tim Burton, e as mães compravam, e daí as crianças queriam ver o filme, e as mães ficavam horrorizadas. Meu Deus, o Batman mata, o Batman é violento, tem sangue, não sei o quê. Ah, meu Deus, e a Warner falou, pô, Tim Burton, nós queremos vender um filme pras crianças, você faz um filme adulto, não tá batendo. E aí o Tim Burton foi demitido, entrou o Joel Schumacher no lugar dele, que afundou a franquia. Mas veja, o Tim Burton trouxe a Batmania de volta e deu esse tom sombrio, setou o que a gente entende do Batman hoje nos cinemas. Você pensa do Batman, hoje você não pensa num personagem galhofa, não pensa num personagem bobinho, você pensa num badass. E aí por isso tem a discussão do fascista ou não. É um personagem violento, bruto. E aí que tá, será que os criadores levam ele a sério demais? E no final das contas ele também é um cara vestido de morcego que surgiu nos quadrinhos. É uma mídia originalmente pra criança. Mas veja, o que o Tim Burton fez, na verdade, ele bebeu das fontes dos quadrinhos. Querendo ou não, ele admitindo ou não. Porque antes dos anos 90, nos anos 80, em 86 mais ou menos, eu acho, o Frank Miller já tinha reinventado o personagem. Mais ou menos da maneira que o Tim Burton fez no cinema. O Frank Miller fez nos quadrinhos. E o Frank Miller pega e faz o Batman muito mais dark, muito mais sombrio, sisudo, porradeiro. Toda aquela discussão que a gente já teve aqui no Batman Zack Snyder, tá lá no Frank Miller. Sim, pra mim é uma versão fascista, mas o Batman é uma versão fascista da história em quadrinho. É um bilionário que sai batendo em pessoas aleatórias na rua, mas mesmo o que o Frank Miller tava fazendo nos anos 80, era o produto, o resultado de um processo. Um processo que tinha começado nos anos 70, com Neil Adams e Denny O'Neil nos quadrinhos. Eles deram essa germe do personagem ser mais sisudo, ser mais maduro. E aí tá lá no Denny O'Neil e no Neil Adams a germe do que o Tim Burton ia fazer nos anos 90. E ia resultar no que o Christopher Nolan fez nos anos 2000. Ia resultar no que o Zack Snyder fez no ano 2010 e ia resultar no que o Matt Reeves fez em 2020. Conseguem enxergar o fio da meada? O Neil Adams e o Denny O'Neil reinventaram o Batman nos quadrinhos, tornando o personagem muito mais perto da visão que a gente tem hoje dele. O Cavaleiro das Trevas, o terror da noite, a vingança, o medo no coração da escória de Gotham, o Batman. Se eles reinventaram, é porque eles achavam que a versão que existia precisava ser reinventada. E a versão que existia era do Adam West dos anos 60. E desemboca no que o Joel Schumacher fez nos anos 90. E vá lá, essa versão tem o seu valor também. Uma porque trouxe de volta a Batmania. Ou talvez tenha inaugurado a Batmania. Porque mesmo o Batman sendo popular nos anos 40, depois nos anos 50 com o rádio, com a TV, dá pra dizer que é com o Adam West nos anos 60 que tem a febre do Batman. Tudo que se colocava o logo do Batman vendia. Não teve esse mérito. E além do que, as paródias têm seu lugar no mundo. Importante rir de si mesmo. Senão cai naquele problema do será se os personagens levam o Batman a sério demais? Pô, ele é um cara que se veste de morcego. Ele tem um ajudante que é um menino. Que veste amarelo, vermelho e verde, uma capa, né, um sapatinho verdinho, que chama Robin, tá ligado? E se você for pensar bem, na época a série não era tão inacurada, não sei se a palavra existe, mas imprecisa, assim, não. Ela era até fiel ao material original, porque o Batman nessa época, nos quadrinhos, era assim mesmo, uma galhofa, uma paródia de si mesmo. A série de 66 só pegou isso
entendeu esse movimento e levou pra televisão pra rir. E beleza, tudo bem dar umas risadas, você não precisa se levar a sério demais. Mas a desconstrução do Neil Adams e do Daniel New foi um frescor pro personagem, e eu enxergo 3 motivos pra ela. Uma é que eles odiavam a versão da série, e era inspirada no que o Batman era nos quadrinhos nesse momento, nos anos 50 e 60. Graças ao Comics Code Authority, que não é o momento de falar dele, mas destruiu as histórias em quadrinhos, cagou em tudo. Então precisou do Daniel New e do Neil Adams resgatar esse personagem e falar, bicho, não, volta aqui, você tem o seu valor. Em segundo lugar, foi uma resposta aos quadrinhos da Marvel, o que o Jack Kirby, o Stan Lee, o Steve Ditko estavam fazendo na Marvel, com seus personagens muito mais pé no chão, muito mais relacionáveis, especialmente com a juventude, com os adolescentes, um herói com problemas muito mundanos. Pô, o Homem-Aranha, ele era um nerd, e ele... o dele morreu e eles precisavam pagar o aluguel. Pô, vou criar um OnlyFans de mim mesmo vestido de herói e vender pro jornal as fotos. O Quarteto Fantástico, uma família com problemas de família. Enquanto que os quadrinhos da DC, graças ao Comics Code, estavam tipo... Lollipops e Rainbows, eles me pegaram uma peça, o Super-Homem ajudou a trocar a roda do Batmóvel, Então a Marvel, nos anos 60, entendendo o Zeitgeist, o espírito dessa época, luta por direitos civis, guerra do Vietnã, medo da guerra nuclear, entendendo tudo isso, cria histórias mais relacionáveis com a sua audiência. E a DC ficou pra trás. E aí nos anos 70, tem o Neil Adams e fala, pô, que merda que o quadrinho da DC tá fazendo, velho. E terceiro, que eu enxergo, é que olhando toda essa bosta que tava sendo feita na DC, e como a Marvel tava entendendo muito mais a audiência, eles decidiram voltar para as origens do personagem, do Batman. E eles voltaram para as origens criadas por quem? Por Bob Kane e Bill Finger, lá nos anos 40, em 1930, antes de toda a bobeira da sedução dos inocentes, antes de toda a bobeira do Comic Code Authority. E voltaram pro Bob Kane e pro Bill Finger. Esse último, inclusive, foi roubado, surrupiado pelo Bob Kane. E só assumiu depois que o Bill Finger tinha morrido que, não, o Bill Finger ajudou, ele é o co-criador, eu não criei o Batman sozinho, tá ligado? Pô, depois que o cara já tinha morrido, pobre, fudido, daí ele assume. Mas enfim, o Bob Kane e o Bill Finger criam esse Batman muito mais próximo do que o Neil Adams e o Daniel New estavam fazendo nos anos 70. Eles criam o Batman, porra, detetive, o Batman sombrio, criou o Coringa, que já é esse palhaço psicótico, insano, eles criam a Gotham, que já é suja, já é violenta. Pô, o Batman surge da tragédia da morte dos pais dele. Pô, que bagulho violento, sabe? Enquanto os outros heróis eram atingidos por um raio. Ai, ganhei poderes mágicos. O Batman não, o Batman é... meus pais morreram, eu estou de luto e quero matar pessoas, em vez de fazer terapia. Só que mesmo o Bob Kane e o Bill Finger, eles se inspiraram em coisas que vieram antes deles. Se inspiraram no Superman, porque eles só criaram o Batman porque a National Publications chamou o Bob Kane e falou, filhão, Superman deu super certo, vamos criar outro super-herói, vai. E aí ele contrata o Bill Finger como ghostwriter, né? Daí toma todos os créditos, e eles criam o Batman. Mas eles se inspiraram também no Zorro, o Mascarado da Espada, se inspiraram no Sombra, 2 heróis muito populares das revistas Pulp, da Pulp Fictions, que fizeram muito sucesso no início do século passado, se inspiraram nas revistas de detetive que rolavam na época, se inspiraram nesse movimento cultural que estava rolando ali e criaram um personagem novo. Então, para resumir, depois de meia hora de vídeo falando para um caralho, quem é o responsável pelo Batman? Bom, para mim, todos os citados, inclusive o Adam West, inclusive o Joe Schumacher, cada criador que passou pelo personagem teve seu valor e deu sua contribuição, pro bem ou pro mal, pra gente concordar ou pra gente discordar. Cada um bebeu das fontes dos antecessores, seja pra reinventar o personagem, como o Tim Burton fez nos anos 90, seja pra adaptar ele, como o Adam West fez nos anos 60, seja pra assumir ou pra negar. Cada criador, cada versão do Batman deve alguma coisa aos antecessores. E cada geração tem a sua versão definitiva do Batman. Mas cada uma deve ao que veio antes e vai influenciar as próximas, pro bem ou pro mal. Então, o que eu acho? Não existe uma versão definitiva do personagem. Existem versões. Existe a versão que eu gosto, existe a versão que eu concordo, existe a versão que eu não gosto, eu discordo. E você tem que entender o contexto em que essa versão é lançada.
E aí cabe a cada um apreciar o que quer, entendendo e fazendo as suas ponderações, tá ligado? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Sinta-se livre para concordar, discordar, dar suas opiniões, rebater os argumentos que eu usei aqui. Faça tudo isso na seção de comentários. Se você curtiu, dá like no vídeo, pense em se inscrever. É isso aí, agora vão aparecer outros vídeos do canal para você continuar aí. Um abraço e até a próxima.